Vamos direto ao ponto. As rochas que formam nosso planeta contam uma história escrita em uma linguagem química. E é justamente essa linguagem que vamos decifrar agora, mergulhando nas evidências geoquímicas para desvendar o passado mais profundo da Terra. A nossa primeira pista para entender essa história antiga vem de um elemento que é fundamental para a vida, o carbono. Mais especificamente, vamos olhar para os isótopos dele e ver o que eles têm a nos dizer. Então, o que é esse tal de delta C13? Bem, a melhor forma de pensar nele é como se fosse uma impressão digital química do ciclo de carbono da Terra. Ele nos mostra o equilíbrio entre a vida, que tem uma preferência por um tipo específico de carbono, e os processos geológicos. Na prática, é como se estivéssemos lendo um diário de como a biosfera, os oceanos e a atmosfera interagiram no passado. E o que os dados mostram é impressionante. Se pegarmos um único período geológico, o Ordoviciano, não encontramos uma, mas cerca de 15 perturbações bem distintas no ciclo do carbono. Cada uma delas é como um eco de um evento global, uma mudança realmente profunda no jeito como o planeta funcionava. E é importante entender que essas variações não são aleatórias, não são um ruído nos dados. Pelo contrário, elas formam um padrão consistente que conseguimos ver no mundo todo. É como um ritmo que se desenrola ao longo de centenas de milhares até milhões de anos. Essa é a assinatura de processos que são lentos, mas muito poderosos. Afinal, o ciclo de carbono de um planeta inteiro não muda assim da noite para o dia. E aqui que chegamos a um ponto central, porque de um lado temos os dados, que mostram claramente uma sequência de eventos ordenada, do outro existe a ideia de um único evento caótico. E o ponto é, essas duas narrativas são simplesmente incompatíveis. Mas a história que o carbono conta não está sozinha. Agora, vamos olhar para uma outra pista química, os isótopos de oxigênio, para ver se a história que eles contam é parecida. Ok, se os isótopos de carbono eram a impressão digital do ciclo da vida, os isótopos de oxigênio, bom, eles são como um termômetro do passado da Terra. Com eles, conseguimos medir as temperaturas dos oceanos antigos, estimar quanto gelo existia nos polos, é quase como uma máquina do tempo climática. E o que esses dados revelam? Não é um clima parado, estático, mas sim um planeta com um clima que respira. Vemos ciclos muito claros, que podem ser medidos oscilando entre eras do gelo e períodos de calor muito intenso. É como se fosse a pulsação rítmica do sistema climático da Terra, acontecendo ao longo de milhões de anos. Mais uma vez, temos um conflito direto. A história climática que observamos nos dados, que é estruturada, contradiz totalmente o que se esperaria de um único evento global turbulente, um estado homogêneo, tudo misturado. Certo, já vimos evidências ligadas à vida e ao clima. Agora, vamos ampliar o foco para a estrutura da Terra em si. Vamos usar os isótopos de estrôncio para rastrear a movimentação lenta, mas poderosa dos continentes e das montanhas. Essa razão isotópica do estrôncio funciona como um grande indicador do equilíbrio geológico do planeta. Ela basicamente rastreia a competição entre duas fontes. De um lado, um material que a chuva e os rios vão desgastando das montanhas e levando para o mar. Do outro, um material novo que surge da atividade vulcânica lá no fundo do oceano. E a força dessa linha de evidência está na escala. Não estamos falando de algumas amostras isoladas. São mais de 2.000 amostras, coletadas no mundo inteiro, que formam um dos conjuntos de dados mais completos e confiáveis que a geologia tem. Então, o que essa imensa quantidade de dados nos revela? Não é um registro de caos, de rupturas. Pelo contrário, o que surge é uma curva suave, contínua. É a imagem de uma evolução geológica gradual. Um processo de mudança que é constante, mas ordenado, ao longo de centenas de milhões de anos. E a própria suavidade dessa curva já é, por si só, a evidência mais forte. O que ela nos diz é que os continentes não se moveram de uma vez, que as montanhas não se ergueram num único evento violento. Ao contrário, essa curva aponta para a força lenta, mas implacável, da tectônica e do intemperismo. Ok, já analisamos as pistas químicas guardadas nos sedimentos. Agora, vamos mudar o foco para uma evidência mais física, mais visível que essas mudanças deixaram: o avanço e o recuo dos próprios oceanos ao longo do tempo. E o que o registro geológico mostra não é uma única maré gigante, um único evento. O que ele revela é o ritmo das marés ao longo das eras. São múltiplos ciclos de avanço e recuo do mar, quase como uma respiração lenta e profunda do planeta, controlada pelo volume de gelo e pela tectônica de placas. Até este ponto, nós seguimos trilhas de evidências que pareciam separadas: carbono, oxigênio, estrôncio, nível do mar.
Mas agora chegamos ao momento mais importante, o momento em que todas essas trilhas se encontram. E o que é realmente poderoso aqui é que cada uma dessas pistas, que medem processos completamente diferentes, estamos falando de clima, vida, tectônica, cada uma delas de forma independente conta a mesma história. É como ter várias testemunhas de um evento que não conversaram entre si, mas que descrevem exatamente a mesma cena. Essa convergência de dados acaba criando um obstáculo intransponível para qualquer modelo que proponha um evento único. A pergunta que fica é: como um único evento, caótico, poderia produzir ao mesmo tempo sinais tão distintos, mas tão coerentes em sistemas planetários tão diferentes? Então, o problema não é só que um evento único teria que apagar todos esses padrões complexos que vemos. O problema real, o problema fundamental, é que esse evento teria que, de alguma forma, recriar todos esses padrões de novo, perfeitamente, com consistência global, e tudo isso a partir do caos. Isso não é só improvável, isso desafia as leis mais básicas da física. Diante do peso e principalmente da consistência de todas essas linhas de evidência, a conclusão científica se torna clara e inevitável. A conclusão, portanto, é que a hipótese de um evento único não é meramente improvável. Ela é fisicamente incompatível com o que observamos sobre como a Terra funciona, como um sistema integrado, complexo e interconectado. Sendo assim, se o registro geológico não está nos mostrando a crônica de um colapso caótico e de curto prazo, o que é que ele realmente representa? A resposta é que o registro geológico não é a fotografia de uma catástrofe isolada. Ele é, na verdade, o filme de um planeta vivo. Um filme que mostra um sistema interligado de rocha, água, ar e vida, evoluindo de uma forma coerente, que podemos medir e compreender ao longo de milhões e milhões de anos.